Afinal, qual é o verdadeiro nome de Deus? As Testemunhas de Jeová alegam serem eles a única religião que usa o nome divino, a única que santifica o nome de Deus. No livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso, página 184, diz o seguinte: como identificar uma religião verdadeira? Ali, eles apresentam 5 categorias de uma religião verdadeira. A primeira é santificar o nome de Deus. Para eles, santificar o nome de Deus é chamar Deus pelo nome e divulgá-lo. Jesus disse: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus falou assim, e levando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que o mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. É importante deixar claro que, apesar de Jesus ter dito: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, ele nunca chamou Deus de Jeová. Por que Jesus nunca chamou Deus de Jeová? Ou melhor dizendo, nunca pronunciou seu nome, sendo que as Testemunhas de Jeová alegam que é importante chamar Deus pelo nome. Eles alegam também que toda pessoa tem um nome, então é lógico que Deus também tenha um nome, dizendo também que o nome é para diferenciar o Deus, Criador do céu e da terra, dos deuses falsos. Por exemplo, como Deus poderia ouvir a sua oração se você chamá-lo pelo título Deus, sabendo que existem outros deuses? Assim, ele não saberia quem você estaria chamando. Você acha que Deus, que é onipresente, é onisciente, é onipotente, não saberia de antemão, na hora que você dobra os seus joelhos e começa a orar, que você está falando com Ele, que é o verdadeiro Deus, Criador de todo o universo, de toda a terra? Agora a pergunta é a seguinte: será que Deus tem um único nome, ou tem outros nomes que nós podemos usá-los para nos referir a Ele? As Testemunhas de Jeová respondem no livro Jeová, página 8. Jeová, o imortal, ele tem se revelado às suas criaturas pelo seu nome, Jeová, pelo seu nome, Deus, pelo seu nome, Todo-Poderoso, pelo seu nome, Altíssimo. Ok, vamos então agora aos fatos, né? O hebraico é uma língua semita, pertencente à família das línguas afro-asiáticas e também a mais antiga. A Bíblia original, a Torá, que os judeus ortodoxos consideram ter sido escrita na época de Moisés, cerca de 3.300 anos atrás, foi redigida em hebraico. Embora hoje em dia seja uma escrita fonética impronunciável devido à inexistência de vogais do alfabeto hebraico clássico, os judeus chamam de língua sagrada, já que muitos acreditam ter sido escolhida por Deus para transmitir a mensagem de Deus à humanidade. Por volta da primeira destruição de Jerusalém pelos babilônios em 86 a.C., o hebraico clássico foi substituído no uso diário pelo aramaico, tornando-se a primeira língua franca regional, tanto usada na liturgia dos ensinos das escrituras, como também no dia a dia do comércio geral dos judeus. No hebraico, que é a língua mais antiga, escrevia-se somente com consoantes. As vogais eram somente pronunciadas, isso é, as vogais eram transmitidas através de geração em geração, ou seja, de pai para filho, entre o povo de Israel. E isso era passado oralmente, né? Sem escrita, não de forma escrita de jeito nenhum, somente falado entre pai e filho, isso de geração em geração. E a língua hebraica possuía apenas as consoantes. Naquele período era fácil para o judeu porque a língua hebraica era uma língua cotidiana, muito usada no momento. Então eles não tinham dificuldade em pronunciar as palavras. No momento da pronúncia, eles supriam corretamente as consoantes com as devidas vogais.
Depois, o hebraico entrou em declínio por muitos anos devido a fatores históricos e passou definitivamente a ser uma língua não mais falada entre os judeus. Somente no século VI depois de Cristo é que começaram as tradições judaicas, os quais instituíram um sistema de pontos e sinais representando as vogais, que são chamados sinais massoréticos. Esses sinais eram colocados acima, abaixo ou até mesmo dentro das consoantes. Por essa razão, a palavra que hoje se conhece como Jeová constava unicamente de 4 letras, isto é, 4 consoantes hebraicas que transliteradas são essas aqui que você está vendo no vídeo, que você pode ver aqui com a gente, né? E como você pode ver, né, o nome de Deus, ele é impronunciável. Essas letras que juntas formam em hebraico o verdadeiro nome de Deus são conhecidas como tetagrama. Portanto, não devemos afirmar que a pronúncia do texto massorético, né, de hoje seja exatamente a mesma dos tempos bíblicos. Então, a pergunta é a seguinte: por que os judeus não pronunciavam o nome divino de Deus em hebraico? Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, Deus disse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Com o passar dos tempos, o hebraico foi deixando de ser usado por ser considerado pelos judeus uma língua santa. E os judeus, quando se deparavam com esse nome, que é impronunciável na nossa língua e também na língua aramaica, mas somente na língua hebraica, que era a mais antiga, eles ficavam com medo de pronunciar o nome de Deus de forma errada. Então, automaticamente, eles pronunciavam, liam e falavam Adonai, que significa em aramaico Senhor. É importante salientar também que as testemunhas de Jeová reconhecem que ninguém sabe realmente a pronúncia correta do nome de Deus. Ensinando um livro chamado Bushura, que faz parte da literatura traduzida pelas Testemunhas de Jeová, na parte do livro com o título O Nome Divino, que durará para sempre, exatamente na página 7, com o subtítulo Como é pronunciado o nome de Deus, diz o seguinte: a verdade é que ninguém sabe com certeza como o nome de Deus era pronunciado originalmente. Na mesma página, no rodapé, diz o seguinte: portanto, é evidente que a pronúncia original do nome de Deus não mais é conhecida, nem é realmente importante. Se fosse, o próprio Deus se teria certificado de que fosse preservada para o nosso uso. Em outra literatura das Testemunhas de Jeová, chamada Poderia Viver para Sempre no Paraíso da Terra, na página 43, parágrafo 11, encontramos o seguinte: portanto, o problema hoje é que não temos meios de saber exatamente que vogais os hebreus usavam junto com as letras do nome verdadeiro de Deus. Aí, nesse ponto, você há de concordar comigo que existe uma incoerência. É que no original grego, o nome Jeová não aparece nenhuma vez no Novo Testamento. As Testemunhas de Jeová acrescentaram 237 vezes o nome Jeová por conta própria. E é por isso que só na tradução da Bíblia do Novo Mundo, no Novo Testamento, aparece o nome Jeová. E como e quando surgiu o nome Jeová? No hebraico moderno do século VI d.C., os massoretas colocaram os sinais das vogais Adonai nas consoantes do tetagrama. Daí em diante que os teólogos católicos começaram a tentar escrever o nome de Deus: Yahem, Jeová, Yahvé e Jeová. A partir do ano de 1514 d.C., começaram a usar o nome Jeová. E assim ficou conhecido e usado, não porque seja a forma correta, mas por questão de ser bem mais conhecida e fácil de falar. Portanto, em algumas traduções, a Bíblia traduzida, por exemplo, por João Ferreira de Almeida, revisada e corrigida, e inclusive as mais antigas, ali encontra-se o nome Jeová, somente no Antigo Testamento. Esta é a forma incorreta. O certo é Senhor, como todas as outras Bíblias, a minha, a sua Bíblia, né? O certo é o Senhor. Então, todas as vezes que aparece a palavra o Senhor na Bíblia, que seria a nossa Bíblia normal, né? As testemunhas de Jeová colocaram Jeová no lugar de Senhor, ou Yahem, que estão com vogais de Adonai, que se traduz por Senhor. Então, quem formulou o nome Jeová?
Por séculos tem havido um grande debate sobre a pronúncia correta do nome pessoal do Criador. Alguns tradutores modernos da Bíblia o escreveram Yahvé ou Javé, como sendo o mais aproximado da pronúncia correta. Entretanto, Jeová é a forma popular de pronunciá-lo em português. Ok, agora então vamos verificar o que está escrito na Bíblia, o que a Bíblia nos ensina a respeito do nome Jesus. O nome Jesus aparece 908 vezes no Novo Testamento, o qual foi escrito em grego. O nome verdadeiro de Jesus em aramaico é Yeshua. Talvez você esteja se perguntando, se o nome verdadeiro do Messias é Yeshua, por que chamar de Jesus, já que nomes próprios não se traduzem, apenas se transliteram? Muito bem, boa pergunta. Mais do que uma identificação, o nome de uma pessoa geralmente descreve o seu caráter, né, o seu temperamento, a sua função, virtude ou até mesmo defeito. Pode também descrever a fé e a esperança de seus pais, as circunstâncias do seu nascimento ou a sua missão de vida, especialmente quando o nome é divinamente apropriado. Em Mateus 1:21, o anjo Gabriel diz a Maria, mãe de Jesus: "E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Na língua original do Antigo Testamento, o hebraico, o nome Yeshua, ou sua abreviação Yeshua, é a forma masculina do substantivo Yeshua, que quer dizer salvação. Em grego, o nome Yeshua foi traduzido como Yeshuas. Yeshuas, de onde deriva o nome Jesus. Em diversas línguas, tanto na nossa, em português, como em inglês, como em espanhol e assim por diante. No mesmo argumento, pode ser questionado o seguinte também. Por exemplo, não deveríamos chamar Deus de Deus, e sim, por esse nome que você está vendo aqui no vídeo, Talvez você se pergunte, ou você esteja perguntando assim, mas qual é então a pronúncia deste nome aqui? É um nome impronunciável, porque é uma transliteração do tetagrama em hebraico. A substituição por Adonai, porém, fez com que a pronúncia se perdesse no tempo, o que conhecemos hoje por Jeová. E é uma tentativa também de traduzir esse vocábulo, mas não significa que também esteja correto, ao contrário. Então, com relação a Jesus, eu particularmente não vejo nenhum problema em orar em nome de Yeshua, porque eu mesmo, muitas vezes, quando estou em oração, às vezes eu substituo o nome Jesus por Yeshua. Essas questões linguísticas sempre têm sido e sempre foram obstáculo à pregação do Evangelho. E é por isso que o Espírito Santo concede o dom especial, o dom de línguas, para que essa barreira seja derrubada. Mas também eu, particularmente, não vejo esse dom, ou seja, esse dom de línguas do Espírito Santo, de uma forma como muitas igrejas evangélicas têm visto ou demonstrado por aí. Na verdade, a vida eterna consiste em conhecer o único Deus verdadeiro, ou seja, o mais importante do que ficar aqui debatendo sobre qual é o nome mais apropriado, devemos questionar é o seguinte: a nós mesmos, devemos questionar a nós mesmos, qual a nossa atitude, qual os nossos hábitos, o que temos praticado, se é digno ou não de honrar o nosso Deus. Porque está escrito, veja só: "Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus." Portanto, devemos lembrar então que nós somos ovelhas de Deus e o nosso pastor e justificador é o nosso Senhor Jesus Cristo, o justificador dos nossos pecados. O nome dele é Yeshua, ou Jesus Cristo, pois está escrito: "Todo aquele que nele crer não será confundido." Veja bem, hein? Todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Espero que esse estudo tenha aumentado ainda mais a sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor Deus Altíssimo sempre esteja presente em seu coração, em seus pensamentos, e que o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador e Messias, abençoe abundantemente você e toda a sua família. Que a paz esteja sempre no seu lar. E não esqueça, gente, continue fervorosamente na sua igreja.
mas leia e estude a Bíblia.